Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Janaína Cunha e para o vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um tema que eu recebi em consultório e eu acho muito bacana de compartilhar aí, porque outras famílias podem estar passando por isso. O tema foi: meu filho está reclamando de dor, mas nos exames físicos, né? Não, deu nada, tipo, não mostrou nenhum tipo de alteração e tudo mais, o que pode ser, né? Então, antes da gente entrar de fato aí para conversar sobre isso, se inscreva no canal, clique no sininho para você acompanhar os próximos vídeos. Bom, vamos lá. O que pode estar acontecendo? Claro que aqui eu estou trazendo em formato mais generalista, então mais geral, para você conseguir ter uma percepção, mas já são estratégicas aí que você pode utilizar com a sua criança de uma percepção, tá? Primeiro, você precisa entender se aconteceu no último período, no último tempo aí, em conjunto com a sua criança, se teve alguma situação muito específica em que essa criança ficou ali se sentindo um pouco desconfortável em alguma situação que aconteceu. Então, às vezes, alguma mudança muito brusca, às vezes, alguém que brigou de um jeito assim que essa criança não conseguiu entender e ela tá tipo um sentimento muito forte e ela também não consegue expressar esse sentimento. Enfim, é de fato você como adulto observar a sua criança e entender se teve alguma situação muito específica em que ela reprimiu esse sentimento, só que ela não está conseguindo nem falar sobre isso, né? Inclusive, dependendo da faixa etária que a criança está, já é difícil por si só dela conseguir trazer ali de fato uma percepção, né, sobre o que aconteceu, sobre o que ocorreu. Então esse é um dos primeiros pontos aí para você como adulto observar e se atentar sobre a sua criança. Então, essa diferença aí de comportamento, se aconteceu alguma coisa pontual. A segunda coisa é você entender com pessoas da vivência dessa criança se tiveram essa mesma leitura e observação que você teve. Um exemplo, perguntar na escola se teve alguma alteração na rotina, alguma questão que aconteceu às vezes ali no ambiente de sala de aula. E aí, às vezes, né, a pessoa que está ali responsável, não entendeu de que aquela informação era tão importante e relevante para te passar como família, o que não deveria acontecer, mas pode ser que aconteça. Então, de fato, você ir em busca, entender ali entre essas pessoas que essa criança convive, né? Esses ambientes, para você conseguir entender, caso você entendeu ali, bom, eu acho que não foi nenhuma questão no meu ambiente familiar. E aí você já faz essa busca aí mais ampla sobre esses outros ambientes que essa criança frequenta para você conseguir entender tudo isso que aconteceu, porque deve ter acontecido alguma coisa de diferente, tá? Geralmente, quando a criança ela está demonstrando ali em questão comportamental alguma situação que aconteceu e esse comportamento tá vindo inclusive através ali dessa criança sinalizar dores, desconfortos constantes, a ponto de o responsável estar levando no médico, né? E fazer exames e não mostrar ali que tem alguma coisa de base física, com a grande maioria entra essa questão emocional. Então, possivelmente ocorreu alguma situação onde essa criança não conseguiu ter essa situação que ocorreu, que aí a gente precisa entender qual foi essa questão, né? Estratégia, pensando em pontos ali de regular talvez essas emoções dessa criança. E aí, fazendo também esse acompanhamento em conjunto ali com os médicos, né? Caso seja necessário, para que depois de um tempo a gente inclusive identifique ali, após regulando essas emoções, se com o tempo vai se apresentar ou se ainda não vai apresentar alguma situação ali física, né, nessa questão ali através dos exames. Mas de novo, precisa ter essa elaboração e essa observação vinda primeiro do adulto, do responsável dessa criança, de observei que minha criança está diferente, tá? Levou ao médico, fez os exames, não saiu resultado algum físico e ainda assim a criança reclama de dor, envolve questão emocional que aí precisa ser levado a um profissional, um psicólogo infantil, né? Para que ele consiga elaborar essa questão emocional e trazer isso em conjunto ali para a família, porque possivelmente ocorreu alguma situação que essa criança não conseguiu falar sobre. A gente precisa entender qual é essa questão.
tá bom? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo.